desviam ao fogo, que Deus nos livre do fogo. Antes de iniciarmos o sermão, eu repito e vou relembrar aqui que as regras do Juma é de extrema importância. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, falou: quando o imã, o sheikh, começa a falar a khutbah, todos devem dar atenção, extrema atenção para a khutbah. E é proibido qualquer palavra, conversa, desviar os olhares, ou brincar no tapete, ou ler outro livro. Fica proibido, porque a reza faz parte, a khutbah faz parte da reza. Até o cumprimento, salam aleikum, fica proibido. Que Deus nos ilumine. Queridos irmãos e irmãs, existe um relato nobre do nosso nobre profeta e mensageiro Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, um dito correto, que ele disse assim: do povo antes de vós, lá no povo de Israel, bem antigamente, existiu um homem, uma pessoa que matou 99 pessoas, um assassino, um criminoso. Ele tirou a vida de 99 pessoas. Depois ele, na região, na aldeia que ele vivia, ele falou para as pessoas que estavam ali: eu quero conhecer o mais sábio dentre vocês. Me apresente o mais sábio dentre vocês. Então levaram ele até o mais sábio daquela aldeia, daquela região. Ele chegou para esse sábio e falou assim: eu tirei a vida de 99 pessoas. Eu matei 99 pessoas. Mas agora eu quero me arrepender. Eu posso? Aquele sábio então falou para ele: não há como se arrepender. Você fez um crime. Você é criminoso. Você é assassino. Você matou 99 pessoas. Não há arrependimento para você. Ele falou: certo, não há arrependimento? Ele falou: não. Já que não há, matou aquele sábio. Completou 100 pessoas. Se não há arrependimento para mim, eu mato você então. E ficou marcado que ele matou 100 pessoas. Até que levaram ele a uma outra aldeia, e ali tinha um servo de Deus que adorava a Deus, o único, a todo momento, simples, humilde. Ele chegou até ele e falou: eu matei 100 pessoas e eu quero me arrepender. Há como? Existe arrependimento para mim? Esse servo de Deus humilde olhou para ele e falou: e o que te impede de não se arrepender para Deus? Não existe barreira entre você e Deus. Deus aceita o arrependimento de todas as pessoas. Se você é sincero, de coração, e quer se arrepender, eu te recomendo então fazer algumas coisas antes. Evita e não repita novamente esse crime. E mude de lugar. Aquela região, aquela aldeia que você vive, não é boa para você, pois naquela região existe muita corrupção, pessoas do mal. Saia dali e vai para a região tal, que ali tem pessoas virtuosas, que adoram Deus o único, pessoas do bem. Então esse homem, ele pegou as suas coisas e resolveu fazer essa imigração, essa mudança, e saiu para outra região. Mais ou menos no meio do caminho, o anjo da morte veio até ele, até esse criminoso, até esse assassino, e tirou a vida dele. Ele morreu. Então, veio de imediato 2 anjos, o anjo da misericórdia e o anjo
do fogo, do castigo. O anjo da misericórdia olhou e falou: ele está indo para uma outra região, arrependido, e morreu. Então eu vou levar ele para o paraíso. O anjo do castigo falou: não, como você vai levar ele para o paraíso? Ele não fez nenhum bem, ele só matou 100 pessoas, então eu vou ter que levar ele para o inferno. Nesse momento, Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, enviou um anjo em forma de humano. E esse anjo falou, em forma de juiz, falou assim: vamos então agora medir a distância, se ele está próximo do lugar onde ele vivia e matou 100 pessoas, o anjo do castigo leva ele para o inferno. Se ele está próximo do lugar onde ele está indo, onde tem pessoas do bem, então o anjo da misericórdia leva ele para o paraíso. É constatado que ele estava bem próximo ainda do lugar onde ele estava vindo. Ele estava próximo do lugar do mal, do lugar da corrupção, do lugar onde ele cometeu crime. Só que Deus sabe o que tem no coração dele, sabe que ele era sincero. Deus Todo-Poderoso ordenou que a terra ficasse longa da onde ele estava vindo e colocasse mais próximo de onde ele estava indo, para assim o anjo da misericórdia levar ele para o paraíso. Significa que Deus Todo-Poderoso sabe o que está no coração de cada um de nós. Deus perdoa todos os pecados enquanto eu tenho vida. Basta eu me arrepender, fazer tauba an-nasuha, arrependimento sincero, porque dentre os nomes de Deus é Tawwab, o remissório, que aceita arrependimento. Só que das condições do arrependimento dentro da religião, tem condições. Se eu me arrependo de verdade, a primeira coisa que tem que fazer é intencionar não repetir o erro. A outra coisa que tem que fazer, acabar de imediato aquilo que eu estou fazendo, eu devo terminar, não fazer, parar de fazer. A outra coisa que eu tenho que fazer é recompensar o injustiçado. Se eu roubei, eu devolvo. Se eu matei, tem indenização e tem a lei para ser cumprida. E assim por diante. Mas aqui no meu coração tem que ser sincero com Deus. Se eu tenho essa sinceridade, Deus perdoa e não vai me castigar jamais na outra vida por esse erro. Então, Deus ele fala no Alcorão Sagrado: ó humanos, ó fiéis, voltem e se arrependam para Deus, com arrependimento sincero. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: eu, Muhammad, volto e me arrependo para Deus 100 vezes por dia. 100 vezes por dia ele falava assim: astaghfirullah wa atubu ilayh. Que significa astaghfiru. Astaghfiru, eu peço perdão para Deus. Astaghfirullah wa atubu ilayh, e volto para ele arrependido. Ele falava isso 100 vezes por dia. O mensageiro e profeta. Imagina nós, seres humanos, que não somos profeta, não somos mensageiros, somos seres humanos comuns, que erramos dia e noite. Quantas vezes ontem, hoje, eu falei astaghfirullah wa atubu ilayh com sinceridade? Não só falar, reconhecer o erro, pedir desculpa para aquele com quem você errou, devolver aquilo que você pegou. Alguns estudiosos falam que nós, seres humanos, muitos de nós, em vez de fazer isso, começam a culpar o outro para justificar o seu erro. Esquece, eles falam, de culpar o próximo
e começa a ver a culpa dentro de você mesmo. Esse dito é para nós colocarmos dentro dos nossos peitos, nos nossos corações. O outro dito importante, lembrado, um dito super lindo e correto, que o nosso querido mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ele falou um dito chamado Hadith al-Qudsi. O que é Hadith Qudsi? É um dito que o profeta falou, mas são palavras de Deus. Deus está no Alcorão, mas tem palavras de Deus que não estão no Alcorão. São palavras que o profeta falou. Hadith Qudsi, hadith corretíssimo. Ele falou assim: Deus Todo-Poderoso disse: Ya ibadi, inni haram ala nafsi, waj'altuhu bainakum muharraman, fala tadhalimu. Olha o que Deus disse: ó meus servos, ó meus queridos servos, eu proibi a injustiça para mim mesmo. Coloquei a injustiça como proibido para mim mesmo. Significa que Deus é justo. E dentre os nomes de Deus é Al-Adil, o justo. E não aceita injustiça. Sim. E eu coloco a justiça, e eu coloco a injustiça entre vocês como pecado, proibido. Então, não cometam injustiça. Não cometam injustiça. Depois ele falou: Ya ibadi, kullukum dal, illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum. Ó meus servos, eu falo para vocês, todos estão extraviados, todos estão desviados, exceto aqueles que eu orientei. Então, peçam, busquem, venham atrás, peguem de mim a minha orientação, que eu irei presentear vocês com orientação. Significa que eu devo lutar todos os dias, me esforçar para ir em busca dessa orientação. Depois ele falou: Ya ibadi, kullukum ja'in, illa man at'amtuhu, fastat'imuni at'imukum. Ó meus servos, todos estão famintos, todos vocês estão famintos, exceto aqueles que eu alimentei. Então, peçam, venham buscar de mim o alimento. Ar-Razaq, Deus Ar-Razaq, o sustentador, Ele que manda todo o proveito para mim. Depois ele diz: Ya ibadi, kullukum ar, illa man kasawtuhu, fastaksuni aksukum. Ó meus servos, todos vocês estão descamisados, nus, sem roupas. Então peçam para mim, venham buscar de mim a vestimenta, que eu darei vestimenta para todos. Depois ele diz: Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Ó servos, ó meus servos, todos vocês erram, pecam, noite e dia, dia e noite. Wa ana aghfiru dhunub jami'an. Todos vocês pecam dia e noite, e eu perdoo todos os pecados, perdoo para todos vocês. Fastaghfiruni aghfir lakum. Então peçam perdão para mim, voltem arrependimento para mim, que eu irei perdoar todos vocês. Depois ele diz: Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadharuni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ó servos meus, saibam que ninguém dentre vocês poderá fazer o mal para mim, e muito menos ninguém dentre vocês poderá fazer um bem para mim. Então evitem o mal e pratiquem o bem.
Depois ele diz: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulun wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ó meus servos, saibam, se os primeiros entre vocês e os últimos se juntarem no coração de uma única pessoa, a pessoa mais pura da terra, saiba que isso não vai me beneficiar em nada. E mesmo se todos os seres humanos, primeiros e últimos, se juntarem no coração de uma única pessoa, a mais perversa, e praticarem o mal, também isso não irá me prejudicar em nada. Ó servos meus, Ya ibadi, law annakum awwalakum wa akhirakum qamu fi sa'id wahid fas'aluni fa'ataytu kull wahid mas'ala ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ó servos meus, saibam e tenham conhecimento, se todo mundo, o mundo inteiro, os primeiros e os últimos, se juntarem em um único lugar e pedirem, cada um pedir uma coisa, pedir uma necessidade para mim, eu darei para cada um de vocês. E isso não irá diminuir o meu reinado em nada, exceto igual a agulha colocada no mar e depois tirar. Tirou alguma água do mar? Não. Não fez nenhum benefício, não sentiu falta nenhuma a água do mar. Allah é o rico, Al-Ghani, e nós somos Al-Fuqara, os pobres. Depois ele diz: ó meus servos, aperfeiçoem vossas obras e vossas ações. Se vocês encontrarem nas suas obras boas, falyahmadillah, agradeçam e louvem a Deus. Digam alhamdulillah, que Deus orientou vocês. Se vocês encontrarem outra coisa que não sejam boas ações, فَلَا يَلُمُونَ إِلَّا نَفْسَهُ. Então não culpem ninguém. Não culpem ninguém pelo teu mal, exceto a si mesmo. Ou como disse o querido profeta, mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam. Esse dito serve para nós entendermos que Allah é o justo e não aceita injustiça. Allah é o justo e proibiu a injustiça. E dentro do nome da injustiça, que é dhulm, o profeta falou: Inna dhulumati yawm al-qiyamah. O profeta falou assim: saibam que a dhulm, a injustiça, ela trará dhulumat, escuridões, no dia da ressurreição, no dia do juízo final. Veja, palavra em árabe, dhulm e dhulumat, vem de escuridão. Os sábios falam, por quê? Porque a injustiça, ela é uma escuridão automaticamente. Quando eu pratico uma injustiça, grande ou pequena, eu escureço dentro do meu peito, um ponto escuro dentro do meu coração, de arrependimento, para acender de novo aquele ponto, iluminar o meu peito. Então, nunca esqueçam, a injustiça transforma em escuridões dia do juízo final. E não só isso, e a injustiça provoca escuridão, em outros ditos, nessa vida, no caminho que eu estou percorrendo, nesse caminho. Cada injustiça que eu faço, eu coloco uma barreira na minha frente e isso me impede de chegar no caminho certo, no caminho da Sirata Mustaqim, da senda reta. Então vamos, todos nós, nos arrependermos para Deus, o único, todo-poderoso, um arrependimento puro, sincero, honesto, todos os dias. Como? Falando Atubu Ilay e praticando boas ações.
se aproximando de Deus e evitando os erros que eu faço todos os dias. O profeta falou, Sassana, em vez de praticar os erros todos os dias, pratica uma boa ação, se for pequena. Porque uma ação pequena, mas que tem continuidade, ela é a melhor ação aos olhos de Deus. Ou como disse o profeta, além disso, que Deus faça de nós pessoas elevadas, nobres e abençoadas. Barakallahu fikum fil Qur'an Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e peçam perdão a Deus. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o nosso querido mensageiro, todos os profetas e mensageiros, com Muhammad, os familiares e companheiros, e todos aqueles que o seguem até o último dia. Vamos refletir nos ditos do nosso querido profeta, porque os ditos do profeta é ensinamentos para nós. Ele veio para isso, para ensinar a humanidade o bem e fazer as pessoas saírem da escuridão para a iluminação. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O nosso querido mensageiro, que a paz tenha sobre ele, disse: 3 coisas, 3 pontos. Quem obtiver, quem alcançar, vai obter o doce sabor da fé. Ele comparou a fé como um doce, porque muitos de nós gostam de um doce, doçura, mel, um chocolate. Imagina um doce gostoso que você gosta. Então agora pega o doce, muito melhor obter esses 3 pontos que você vai obter dentro de você, no seu peito, no seu coração. Quais são? Aí ele falou: primeiro, em você colocar Deus e o seu mensageiro, colocar um amor maior por eles, amar eles mais de qualquer coisa, amar a Deus e a seu mensageiro mais do que você, mais do que tudo na sua vida, colocar eles em primeiro lugar, no topo. Segundo ponto, você amar a pessoa, o próximo, gostar do próximo por Deus, somente por Deus, sem intenção alguma. Eu gosto de fulano porque ele é um servo virtuoso que pratica o bem na terra. Eu gosto de fulano por causa disso, não porque ele é o presidente, o prefeito, o vereador, o dono do supermercado. Eu gosto de fulano porque ele é verdadeiro com Deus. Ele tem Allah, independente da posição que ele ocupa na vida mundana e do financeiro dele, se ele é pobre ou rico. Mas eu gosto dele porque ele tem Allah e o seu mensageiro. Terceiro ponto, ele diz: você deve detestar, cair ou voltar para a incredulidade, da mesma maneira que o ser humano detesta queimar o seu fogo no fogo, queimar o seu corpo no fogo. Ninguém gosta de queimar o corpo no fogo ou escorregar no fogo. Então você deve detestar sair o que Deus desoriente você dessa fé. Você deve detestar a incredulidade. Eu não falei para você detestar o ser humano, mas deve detestar a ação corrupta que ele pratica. 3 pontos. Quem obtiver,
terá o doce sabor da fé. E é isso, é fé. A pessoa vai estar nessa vida mundana, vai viver com suavidade, com tranquilidade. Ela vai viver com problemas como todo mundo tem, mas ele vai encarar os problemas e vai viver tranquilo. E tudo vai ter solução para ela nessa vida. E na outra, terá um sucesso maior. Um outro dito de extrema importância para mim e para todos nós. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فقالوا يا رسول الله لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Uma vez o querido profeta estava com seus companheiros e falou assim, capaz de ter sobre ele: saibam que a religião é um conselho. A religião é um conselho mútuo, é uma recomendação. Então os companheiros perguntaram: para quem que é esse conselho? Explique para nós melhor. O profeta então falou assim: um conselho para Deus. O que é um conselho para Deus? O que é um conselho para Deus? Significa eu pegar as palavras de Deus e colocar na minha vida como um conselho melhor do mundo. Estudar e ir em busca das palavras de Deus. Depois ele falou um conselho para o seu livro. O seu livro significa eu memorizar dia e noite o seu livro. Estudar. Além de estudar os nomes e atributos de Deus, estudar o seu livro. Depois ele falou para o seu mensageiro. O que é um conselho para o seu mensageiro? É pegar a sunna, agarrar o exemplo de Muhammad. É como Abdullah bin Umar uma vez falou, bem depois da morte do profeta. Ele falou para as pessoas que estavam ali, que as pessoas falaram: ó Abdullah, você parece que tudo que o profeta fazia você quer praticar? De tanto que você fala da sunna, da vida do profeta. Ele olhou para as pessoas e falou: se eu souber, se eu tiver o conhecimento que Muhammad, mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ele fazia assim, com sua cabeça, eu vou fazer igual. Porque ele sabe que tudo que o profeta fez é bom. Isso é amor. Querer imitar o profeta, não imitar um ator de novela ou de filme, um jogador de futebol, um youtuber. Imitar um homem de Deus, um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, para eu ter sucesso na vida. Depois ele falou um conselho para os líderes, os governantes muçulmanos. Olha o que o profeta falou: até os governantes muçulmanos precisam, os nossos líderes precisam de um conselho, porque eles vão errar. Mas aí que ele falou, os sábios explicam como que é o conselho para os governantes. Quem vai dar conselho para os governantes são as pessoas que têm conhecimento, não qualquer um. As pessoas que têm conhecimento, que podem e têm como chegar até os governantes e levar a palavra para eles de uma forma que eles não ficam, uma forma que eles aceitem. Caso contrário, é só corrupção e injustiça. Depois o profeta falou por último, o amatihim, geral. O que significa geral? Eu, um servo comum, vejo meu irmão praticando algo que não faz parte do Islã. Ou o meu irmão vê algo que eu estou fazendo de errado. Ele vai até mim e fala no privado com conhecimento, com prudência e educação que eu estou fazendo aquilo errado. Ele tem que me convencer, tenta me convencer que aquele ponto é errado. E eu aceito e volto para o caminho correto. Um recomendando o outro, um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro. E Deus falou no Alcorão Sagrado: Kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vocês são a melhor nação que surgiu para a humanidade. Recomendam o bem e proíbem o mal. Isso é Islã.
conhecimento, prática, todos os dias, um ajudando o outro, união. Que Deus faça de nós muçulmanos verdadeiros, que praticam o bem e proíbem o mal, com conhecimento. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا الله. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Ó Senhor dos mundos, tenha misericórdia de todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos corações. Livre-nos da arrogância, da hipocrisia, da maldade. Faça nós sermos pessoas verdadeiras. Faça nós colocarmos cada vez mais a fé dentro do nosso coração e a prática do Corão e da Sunna. Ó Senhor dos mundos, livre-nós, nossos pais, do fogo do inferno. Livre nossos pais do fogo do inferno. Faça os nossos túmulos e os túmulos dos nossos pais serem jardins dos jardins do paraíso. Preserve e abençoe as nossas mães, nossas esposas, nossos filhos, nossos lares. Ó Senhor dos mundos, fortaleça a nossa comunidade, a nossa união dentro do Corão e da Sunna. Ó Senhor dos mundos, dê o sucesso e a vitória para nossos irmãos em todos os lugares do mundo. Proteja nossos irmãos da Palestina e na faixa de Gaza. Livre eles da injustiça. Livre eles da injustiça. Preserve nossos irmãos. Ajude nossos irmãos em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, faça nossos irmãos endividados pagarem as dívidas. Faça nossos irmãos enfermos se curarem. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.